A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Capítulo 20, versículo 1 e o versículo 11. Versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Muito bem. Bem, esses dois versículos, o versículo 1 ao versículo 10, narra sobre a ressurreição de Jesus. O texto de João, capítulo 20, do 1 ao 10, é a ressurreição de Jesus, né? Comenta. O versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele depois dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esse texto aqui é bem conhecido, comentado, sobre a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, vivo está e reinará para sempre. E nessa parte aqui da ressurreição, Jesus fez sua parte como Salvador, né? Pregando o Evangelho do Rei, né? Pregando o Rei dos céus para as pessoas e para os próprios apóstolos, discípulos, seguidores e demais dos que creem nele, confiam nele, né? E ressuscitou e passou depois da ressurreição, depois dele ressuscitado, ainda passou uns 40 dias aqui na terra, convivendo com os discípulos, com os apóstolos, depois subiu aos céus. E o versículo 11 ao versículo 18, Jesus aparece a Maria Madalena. Não só Maria Madalena, como também todos os outros apóstolos, né? Os apóstolos, no caso Pedro e João aqui, ficaram abismados, porque esse desespero todo não precisava fazer, porque o mestre tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Então bastava só esperar que ele ressuscitasse, fosse um encontro deles, e pronto, os que creem, né? E os que não creem, só que a maioria não creu. Inclusive Maria Madalena não parava de chorar aqui. O versículo 12, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeça e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas,
porque não subi para meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que eles lhe dissera estas coisas. Bem, Jesus apareceu para Maria Madalena e ela ficou ali alegre, feliz da vida por Jesus Cristo ter ressuscitado. Com certeza creu de verdade, né? Se a pessoa está vendo uma pessoa, se está palpando ali, se está conversando, crê. Mas agora, crer sem ver é como não só Tomé. As pessoas falam muito de Tomé, mas quantos Tomés tem no meio do mundo aí, o mundo espalhado afora, que não crê em nada? É do mesmo jeito se tratando da volta de Jesus. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, está escrito. Jesus Cristo vai voltar, um dia vai voltar. Só não deu o ano, nem o mês, nem o dia, mas que ele vai voltar, vai. Que você creia, que você não creia, ele vai voltar. Só que temos que estar preparados para a volta dele, né? O mundo aí jaz o maligno, como ele já falou, há 2020 anos. Quem comanda, as portas largas estão aí para devorar a humanidade. Todo aquele que quiser fazer a vontade do inimigo. Porque para seguir a Jesus é estreito. A porta é estreita. Estreita. Muito estreita, né? Então, esses textos aqui, esse texto de João capítulo 20, do 1 ao 18, você pode meditar melhor sobre a aparência, a ressurreição de Jesus, e Jesus aparece a Maria Madalena. Deus continue abençoando você, toda a sua família, e fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Ele e também perdoe. Aprenda a perdoar. Porque só tem perdão quem perdoa. Só é perdoado quem perdoa. Quem não perdoar, não será perdoado. São as palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Na paz e uma boa noite.